Boa noite a todos, boa noite aos que estão presentes aqui, boa noite a vocês de casa que nos acompanham pelo Instagram, posteriormente pelo YouTube. Sejam bem-vindos. E antes da gente passar a palavra para quem vai nos trazer a mensagem de hoje, eu vou convidar a todos para que fechem seus olhos, para que elevem o pensamento ao plano maior. Jesus, obrigado, Mestre. E através de você, Jesus, agradecemos também a Deus Pai. Agradecemos pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, por mais esta oportunidade na carne, oportunidade esta que estamos dentro do possível de cada um de nós, aproveitando para evoluir dentro do entendimento. E é justamente isso que viemos fazer aqui hoje, buscar um pouco mais de entendimento, para que não percamos esta oportunidade de evolução. E por isso nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos por esta casa, que tão bem nos recebe, que tantas oportunidades nos oferece. E com a oração que você nos ensinou, nós vamos mais uma vez agradecer e vamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todos os planos que criastes. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, então, boa noite aos presentes, boa noite a você que nos acompanha de casa, né? E antes de iniciarmos os recadinhos de hoje, nós sabemos que tem várias pessoas que têm algumas dúvidas sobre a doutrina e gostaria de estar conversando para tirar essas dúvidas. Então nós convidamos você para que venha à nossa casa a partir do dia 25 próximo, né? Quando voltaremos com o nosso curso presencial. Então, vindo toda segunda-feira, das 20 às 21h30, nós vamos conseguir tirar as suas dúvidas. E, é claro, vamos conseguir colocar outras dúvidas, né? Na verdade, a ideia é essa, porque só tem dúvida quem está aprendendo. Que quando você pergunta para uma pessoa: você tem dúvida sobre tal assunto que a pessoa nunca ouviu? Não. Faço a menor ideia do que seja. Então não tenho dúvida. Agora, quando você começa a entender um assunto, então aí você começa a pensar a respeito e aí começam a aparecer as dúvidas. E a ideia é bem essa. Então fica aí o convite a todos. Toda segunda-feira, das 20 às 21h30, o nosso curso da doutrina. Porém, para fazer esse curso, tem uma condição: você precisa vir. Se você não vier, você não vai poder fazer o curso, tá bom? Fica aí o convite para vocês de casa também. Nós andamos fazendo algumas alterações nos trabalhos da nossa casa, algumas adaptações, né? Então agora, para fazer tratamento espiritual, é preciso, claro, sempre foi, né? É preciso passar por uma entrevista. E essa entrevista, ela tem entrevista de segunda-feira à tarde, das 14 às 15h30, e
na quarta-feira, hoje, das 20 às 21. Porém, o tratamento é na segunda mesmo, das 14 às 15h30, e na terça-feira, das 20 às 21. Tá bom? Então, para aqueles que não podem vir à noite, poderão vir na segunda-feira à tarde. Para aqueles que não podem vir à tarde, venham à noite. Fica aí o convite. E hoje, o nosso palestrante, Luciano Grisolha. Eu espero ter acertado. É isso mesmo? Luciano Grisolha. Ele das casas André Luiz, que fica em Santana. Porém temos as casas André Luiz também lá em Guarulhos, né? Diversas casas lá. Só que ele não mora em nenhum desses bairros, ele mora no Jardim da Saúde. Na Saúde. Na Saúde. Então, quer dizer, é uma viagem, né? E daqui até a Saúde também é uma viagem. Então, nós agradecemos do fundo do nosso coração a tua presença, a sua disponibilidade para vir até aqui trazer a mensagem para nós, tá? Vamos saber das suas aflições hoje, né? Esse é o tema que ele vai abordar, aflições. Por favor. Obrigado. Saudações, sejam bem-vindos. Quero parabenizar a você, a vocês que estão aqui presencialmente, a você que nos assiste pelas redes sociais, porque afinal de contas estão disponibilizando um tempo importante da vida. Nós desejamos felicidade, desejamos saúde, mas o tempo que nós temos é muito precioso, e o tempo ele precisa ser utilizado bem. Ele precisa ser utilizado produzindo bem, estudando, meditando, reflexionando. Então, parabéns! Hoje nós vamos falar sobre aflições. No mundo há aflições. Nós vivemos em um mundo de expiações e de provas. Então, constantemente estamos passando por provas, passando por expiações, passando por dificuldades. Eu tenho problema, você tem problema, ela tem problema. Todos nós temos problemas e passamos por aflições, por dificuldades. Mas o Evangelho de Jesus e o Espiritismo, codificado por nosso mestre Allan Kardec, que no dia 18 de abril passado, ou seja, poucos dias atrás, completou 165 anos. 165 anos de O Livro dos Espíritos, um livro iluminando vidas, trazendo a informação dos espíritos superiores para que eles possam nos esclarecer, nos trazer essas informações e ensinamentos tão importantes. Mas eu selecionei aqui, na noite de hoje, o capítulo 82 do livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos iniciar o estudo pelo o capítulo 82. O Emmanuel, ele separou um trecho de Lucas, capítulo 23, versículo 11. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Então, nós precisamos entender qual foi a situação que Jesus falou isso. Vamos ver? E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Este momento é o momento que ele estava seguindo para a crucificação. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros, cobrinos, outeiros, espécie de colinas, né? Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Então esta passagem é a previsão de Jesus. Jesus, né, ele morreu com 33 anos, mas no ano de 70, o general Tito e todas as legiões romanas invadiram Jerusalém de uma maneira que expulsaram todos os judeus de Jerusalém.
Então já estava aqui Jesus dizendo sobre uma previsão, né, de que haveria muito sofrimento. Não chorai por mim, chorai por vossos filhos, né? As mães iriam se separar dos seus filhos. Quando os romanos entraram na cidade, eles fizeram de tudo pior, mataram, estupraram, assassinaram, enfim, eliminaram crianças, mulheres, adultos e acabaram expulsando-os todos da cidade. Então é aí que nós precisamos entender, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Não significa dizer que Jesus não estava discriminando a maternidade. A maternidade, obviamente, é importante, a paternidade, a missão dos pais educando os filhos, trazendo o evangelho, as instruções, isso é muito importante. Mas era uma previsão, né? Era melhor naquele momento você não ter filho e passar por esse sofrimento, né, do que se separar de um filho. Ainda nesta semana, uma moça que estuda com a minha filha morreu de Covid, foi para o hospital e tomou lá um medicamento, teve um choque anafilático e acabou morrendo. Então é muito difícil, é muito complicado um pai, uma mãe se separar, né, de um filho, né? Naturalmente os pais vão na frente dos filhos, mas quando um pai e uma mãe se separam de um filho é muito difícil, né? E também uma das diretoras de um outro centro que eu frequento, que é o CCDP-SM, Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo de Carvalho Monteiro, um dos seus filhos morreu afogado, então, na segunda-feira. Então, veja, estou vivendo essa semana momentos de aflição, né? Pessoas próximas que tiveram seus filhos ceifados, né? A vida, o corpo morre, mas a vida continua. Então, Jesus dizendo aqui que era melhor que elas fossem estéreis do que tiverem os filhos e verem os filhos em sofrimento. Mas o importante aqui é a gente entender, porque se há um madeiro verde faz isso, que se fará ao seco? Então o que Jesus representa? Jesus representa uma árvore que dá bons frutos. Jesus curou os cegos, curou os surdos, curou os mudos, ensinou o perdão, ensinou a caridade, a fraternidade. Ele foi o primeiro homem a defender as mulheres, podemos dizer assim, o primeiro feminista, porque a lei mosaica mandava apedrejar as mulheres, e ele chegou e disse a todos: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ninguém condenou a mulher, ele também não, e ele disse: vai, não peques mais. Jesus, quando da ressurreição, que na verdade a ressurreição não existe, porque a ressurreição é a volta de um espírito em um mesmo corpo. Morreu o corpo, acabou. Morreu uma folha, você não ressuscita uma folha não volta para a vida, nenhum corpo volta para a vida. Quando Jesus voltou e se mostrou a Maria de Madalena é a maior conversão do Evangelho. Ela era totalmente perturbada, ela tinha muitas dificuldades, né? Era uma prostituta e se converteu. E Jesus, obviamente, foi o primeiro a defender as mulheres. Defendeu a mulher adúltera. Apareceu para Maria de Madalena. Ele poderia ter aparecido para outros. Quando ele apareceu para Maria de Madalena, os seus apóstolos e discípulos não acreditaram. Mas ele apareceu primeiramente para ela, mostrando, né, a importância da mulher, desde já daquela época. Porque nós somos o quê? Espíritos. E como espíritos estamos reencarnados. E reencarnando, nós podemos reencarnar num corpo masculino, num corpo feminino. E aproveitamos cada reencarnação as potencialidades que podem ser desenvolvidas, as virtudes, aproveitar as oportunidades de estar num corpo masculino, de estar num corpo feminino. E obviamente que Jesus sabia disso. Então Jesus, ele não ressuscitou, ele apareceu para os seus apóstolos e discípulos, ele materializou o perispírito, que é uma das teorias espíritas. Então materializou o seu perispírito. Então o homem é constituído de corpo, de espírito e de perispírito. No mundo espiritual está o espírito com o perispírito. No momento
da fecundação, que o espermatozoide adentrou o óvulo, começa o espírito com o seu perispírito ligar-se molécula a molécula a este corpo que está em formação, até que depois de 9 meses o perispírito e o espírito estão totalmente ligados ao corpo. O perispírito, portanto, ele é ser imaterial, liga-se materialmente à parte material e espiritualmente à parte espiritual. Quando o corpo morre, morre o corpo, vai o espírito com o perispírito para o mundo espiritual, e quando Jesus, portanto, ressuscitou, ele materializou o seu perispírito. Mas isso é uma teoria que a gente pode estudar, pode meditar em uma outra oportunidade, estudar o livro dos Espíritos, estudar a Gênesis. Jesus, portanto, ele é a videira eterna. Então, quando ele falou, se há um madeiro verde, se a mim, que me fazem isso, estão me levando para a crucificação, quanto mais aos madeiros secos, né? Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfume consoladores e frutos substanciosos entre os homens, e o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte. Não é? Exatamente como nós estamos vendo. Desde milênios remotos, é o Salvador e puro por excelência. Então, se os geólogos, se os nossos cientistas asseveram que a Terra ela foi formada há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já existia. Jesus já era um espírito puro, como nós já conhecemos. Antes da formação do planeta Terra, Jesus já estava lá, com os engenheiros siderais, com os administradores, com toda uma constituição de espíritos que o ajudaram a formar o planeta Terra. Então, desde há milênios, Jesus já estava conosco. E se a videira, né? E se a videira verde fazem isso, imagine aos ramos, aos galhos secos, né? Que não devemos esperar por nossa vez criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida. Então, se para Jesus fizeram isso, o que não farão para nós? Nós que somos espíritos, filhos de Deus, todos nós, eu, você que está aí no Instagram e outras redes sociais, somos todos filhos de Deus, somos todos herdeiros do universo. E como herdeiros do universo, podemos reencarnar em múltiplos mundos. Mundos superiores ao planeta Terra e mundos inferiores ao planeta Terra. Aqueles que não souberem aproveitar a oportunidade da reencarnação, aqueles que são déspotas, ignorantes, aqueles que fomentam guerra, aqueles que são assassinos, aqueles que são espoliadores, corruptos, corruptores, estão tendo as últimas oportunidades de reencarnar no planeta Terra. Então, é chegado o momento que o planeta Terra, obviamente, precisa passar por essa transformação. Já estamos nesse momento. E se eles não aproveitarem, eles vão reencarnar em planetas inferiores, podemos dizer assim, planetas de expiação e de provas, mas planetas que estão como o planeta Terra era há 10 mil, há 15 mil anos atrás, bastante atrasados, concorda? Muito bem. Então, óbvio que somos todos filhos de Deus, que somos herdeiros do universo, somos irmãos de Jesus. Jesus não é Deus, Deus é único. É a inteligência suprema do universo, causa primeira ou primária de todas as coisas. Ele é eterno, porque se ele não fosse eterno, ele teria tido um começo, não é? E alguém que o criou, então esse seria Deus, não é? Então Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira ou primária de todas as coisas. Jesus é um espírito puro, nós somos irmãos de Jesus e vamos chegar também a essa condição que Jesus está, através das múltiplas e sucessivas reencarnações. Mas o foco aqui, neste estudo, é que ainda nós estamos produzindo muito pouco, se é que produzimos. Ainda somos esses galhos secos, não é? Esses galhos que produzem pouco, nessa visão trazida aqui por Emmanuel. E o Emmanuel fala, a cada experiência necessitamos de processos novos no serviço da reparação e da corrigenda, correto? Então, a cada experiência, a cada reencarnação, nós vamos superando e pagando as nossas dívidas, os débitos das reencarnações anteriores, e procurando potencializar as nossas virtudes, sendo pessoas mais amenas, pessoas mais pacíficas, mais brandas, e, enfim, pessoas melhores.
E ele fala assim: somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros, quando suas frondes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. Não é? Então a gente entende, né, que a gente obviamente precisa podar, né, aqueles galhos secos que não estão produzindo. E é exatamente o que acontece conosco. As nossas aflições, as nossas provas que nós passamos, são depurações necessárias para o nosso espírito. Mas é preciso também compreender que há aflições referentes à vida atual e há aflições referentes a vidas anteriores. Correto? Correto. Porque se você comer 5 pratos de feijoada, tomar 5 copos de caipirinha com 2 litros de Coca-Cola, você vai ter um problema estomacal. Sim ou não? Sim. Então é uma aflição atual. Não é? Aflições atuais também nós podemos passar pelo nosso desregramento, pelo nosso abuso, em todos os sentidos. Seja ele o abuso na alimentação, o abuso no sexo, o abuso, enfim, em todos os sentidos, né? As paixões que nos dissolvem. Mas há também as aflições de vidas anteriores. As aflições de vidas anteriores, né? Nós podemos reconhecer numa criatura que nasce com doença congênita. Porque se Deus é infinitamente justo e bom, infinitamente perfeito, Ele não pode dar para uma oportunidade de saúde e para outro um corpo totalmente debilitado. Certo? Então, se esse espírito reencarnou em um corpo com uma doença congênita, com problemas desde o início, é porque ele está respondendo por atitudes e atos errados que ele fez em vidas anteriores e está reencarnando nessa situação. E óbvio que todos nós vamos, através dessas múltiplas e sucessivas reencarnações, chegarmos à perfeição. Esse é o nosso destino. Não há sequer um dos nossos defeitos que carregamos conosco neste momento que nós não vamos eliminar. Porque no universo não existe o de repente. Não existe o de repente no universo. A Terra demorou 4,5 bilhões de anos atrás. O jovem que nos acompanha aqui está estudando, fazendo o seu estudo, passou pelo estudo infantil, pela educação infantil, pelo ensino médio, passará pela faculdade, pela graduação, pela pós-graduação, pelo doutorado, pelo PhD. Então não existe o de repente. A criança demora 9 meses para nascer, nada é de repente no universo. Então é através das múltiplas e sucessivas reencarnações que nós vamos progredindo. Aliás, o videogame, nós podemos ver o princípio da reencarnação no videogame. De onde você tirou essa ideia, Luciana? É óbvio, é claro, é simples. Quem jogou o Atari, que é da minha época, eu sou da época do Atari, você tinha 3 vidas e morria. O River Raid, o Speed Race lá, não era Speed Race é o desenho. Tinha um joguinho no Atari lá que você tinha poucas vidas. Então você tinha poucas vidas, você tinha 3 aviãozinhos lá, morria os 3 aviãozinhos e tinha que começar tudo de novo. Os videogames modernos não, você morre 500 vezes, seu bonequinho morre 500 vezes, aí o camarada passa lá 15 horas para eliminar todo o jogo do videogame, fica 15 horas, passa por várias fases, aí elimina. Aí ele vende o videogame nos Estados Unidos, é assim, né? O camarada compra o vídeo, na época era no CD, né? Hoje nem mais é em CD, estou ficando meio velho mesmo, né? Então, na época quando eu fui para os Estados Unidos, você tinha lojas de CD, o camarada eliminava o jogo, vendia o CD e o outro comprava usado, que era mais barato, mas hoje está tudo pela internet, né? Mas enfim, você tem várias vidas no videogame, e você precisa ter várias vidas no videogame, porque senão você não chega no final. Se você tem só as 3 vidas que você tinha no Atari, você não ia chegar no final. Não ia chegar. Então, ou seja, você renasce, seu bonequinho renasce para que você possa chegar ao final. Para nós, espíritos, é a mesma coisa, né? Guardando as devidas proporções, né? Enfim, guardadas as devidas proporções. Ou seja, nós precisamos de múltiplas e sucessivas vidas, várias reencarnações para atingirmos a perfeição, tá? Então, o Emmanuel fala assim, que o martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos a sua seiva fecundante.
Como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. Então nós sofremos por necessidades. Mas o importante aqui não é sofrer e aumentar o nosso sofrimento. Se estamos sofrendo, se estamos passando por qualquer que seja a dificuldade, seja ela financeira, seja ela de relacionamento, seja ela profissional, enfim, as dificuldades que nós temos no mundo, porque todos têm problemas, eu tenho, todos vocês têm, uns têm mais, outros têm menos, mas todos temos problemas. O importante é nós enfrentarmos as dificuldades e as aflições com resignação dinâmica. Resignação dinâmica significa dizer que eu não vou desistir, mas vou fazer o possível para que esta dificuldade possa ser amenizada. Então, se eu estou com um problema profissional, eu perdi o emprego, vou lutar para conseguir um outro emprego. Vou fazer e vou me esforçar para estudar, vou me esforçar para adquirir mais conhecimento, para estar melhor preparado. Enfim, são várias maneiras de que a gente pode ter resignação dinâmica para que a gente possa superar todas as dificuldades. Não é? Por exemplo, no caso de uma separação de uma pessoa amada, é uma aflição que nós comentamos, que eu estava comentando aqui. Então, imagine a aflição de um pai, a aflição de uma mãe, ao separar-se do seu filho em plena juventude. Então, o que precisa termos neste momento é uma resignação, não nos revoltarmos contra Deus, porque afinal de contas somos todos filhos de Deus, os filhos que estão conosco estão nos emprestados. Obviamente que temos a nossa missão de pai, de ajudar, de acompanhar, de orientar, de esclarecer, mas se chegou o momento deles partirem, eles partirão. E aí a resignação dinâmica é nós nos colocarmos em uma atitude de não nos revoltarmos contra Deus, mas agradecermos a Deus por todo o período que nós convivemos com essas criaturas, por todos os momentos alegres, por todo esse período que nós convivemos e que nós estivemos com esses nossos irmãos, né? Seja ele nossos filhos, nossos parentes, nosso pai, nossa mãe. Estamos falando aqui de uma aflição, de uma separação de um ente amado. E aí, se nós definitivamente quisermos ter uma resignação dinâmica, que nós possamos estender as nossas mãos, que nós possamos levar a nossa boa vontade, que nós possamos nos esforçar em levar o bem, em fomentar o bem para outros irmãos necessitados, porque há sempre aqueles que aparentemente estão mais felizes do que nós, mas há sempre muitos que estão em sofrimentos piores do que o nosso. Então, é a esses que nós, com resignação dinâmica, vamos ajudar, vamos fazer o bem e faremos assim: estou fazendo bem em nome do fulano, em nome de ciclano, né? Em nome da sua memória, em nome da memória do meu filho que partiu, em nome da memória da minha irmã, da memória do meu pai, da memória da minha mãe, estou aqui fazendo bem, né? Fazendo e ajudando. E assim nós vamos, obviamente, nos transformando de galhos secos e ressequidos para uma situação melhor, né? Uma árvore em condições melhores. Então o mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e de ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Então Jesus, que não tinha débitos, que não tinha sombra, que não tinha paixões dissolventes, né, como nós temos, que não tinha defeito algum, sofreu com resignação para que nós, que ainda somos galhos ressequidos, possamos também sofrer com resignação dinâmica, mas com fé em Deus, com fé em Jesus, né? Com fé em que nós não estamos abandonados nunca estamos abandonados. Sempre nós vamos estar conosco, vai estar conosco a presença do nosso guia espiritual. Eu, você, ela, você que está aí atrás, você que nos ouve pela internet, na rede social, todos nós temos um guia espiritual. Temos aqui quase 8 bilhões de espíritos reencarnados, temos 8 bilhões de guias espirituais. E o guia espiritual, ele é sempre superior ao guiado. Eu que sou atrapalhado, não posso ter um guia espiritual atrapalhado como eu. Tem que ser superior, senão 2 atrapalhados vai dar uma atrapalhada boa. Então o guia é sempre superior.
Okay? Então, nós nunca estamos sozinhos. Mas o Emmanuel, neste livro Construção de Amor, fala um pouco das aflições. Muitas vezes, enquanto na Terra, sentimos-nos vitimados pelo destino e clamamos pela justiça de Deus. Se a aflição, porém, te constringe a garganta, qual golilha de brasas? Golilha é uma espécie de ferro que a gente colocava na garganta dos escravos para que eles pudessem ficar presos, né? Então aqui é uma figura, uma linguagem, né? Se a aflição, porém, te constringe, a golilha é isso aqui, né? Essa aqui é a golilha. Se a aflição, porém, te constringe a garganta, qual golilha de brasas, contempla em torno aqueles que, conhecendo a lei, abusam das faculdades e talentos que a vida lhes emprestou, e estenda ao redor do caminho o pranto da desolação e o hálito da morte. Então Emmanuel fala assim: observa os que acumulam dinheiro, criando os tormentos da fome. Não é? Então há muitos que acumulam dinheiro criando os tormentos da fome. Quantos exemplos nós vemos nos jornais, na mídia? Corruptos e corruptores roubando dinheiro da merenda. Como é que pode, cara? Roubar o dinheiro da merenda. Não é? Os que valem do poder temporário, implantando a revolta e a penúria. Né? Os políticos que se valem do poder temporário, implantando a revolta e a penúria, ao invés de construir casas populares, ao invés de ajudar com o saneamento básico, ao invés de colaborar com a educação. Né? Mas muitos dirigem para si próprios. A classe, 100% da classe política é corrupta e corruptora? Claro que não. É a criatura humana. O engenheiro também vai encontrar, na classe da engenharia, você também vai encontrar engenheiros corruptos, corruptores. Nos psicólogos, enfim, em todas as profissões, nós vamos encontrar corruptos e corruptores. É da criatura humana. É o mundo de expiação e de provas que nós estamos vivendo. E para que o mundo possa se transformar em um mundo de regeneração, faz-se necessário que os espíritos reencarnados e os espíritos que pululam ao nosso redor sejam espíritos melhores. Enquanto nós estivermos numa situação em que o mal é superior ao bem, nós vamos viver esses momentos, esses paradoxos, esses momentos difíceis que nós estamos vivendo, de guerras, de dificuldades, de ignomínias, etc. Observa os que aproveitam a inteligência para ferir os que mobilizam a mocidade, instilando no próximo o desencanto e a loucura. Repara como sorriem agora, qual se o mundo lhe pertencesse. Então, nós vemos pessoas que roubam, que matam, que são ignorantes, que estão aparentemente felizes, mas eles estão semeando. E vão colher, como todos nós vamos colher. Todos nós vamos colher os frutos, bons ou amargos. Ainda nós somos as videiras, os galhos secos. Então nós estamos nos transformando, estamos procurando fazer algo de melhor nessa vida. Né? Mas aquelas pessoas que vivem esse momento e pensam que o mundo pertence só a elas, vão morrer também. Vão reencarnar e vão responder pelos seus frutos. Entretanto, amanhã, fanar-se-lhe-á repentinamente do domínio para encontrarem de frente com a necessidade do reajuste dos institutos da contabilidade celeste. Identifica-os hoje quais se mostram e lembra-te de que talvez foste também no pretérito que a misericórdia de Deus te permite transitoriamente esquecer. Então, esses que a gente vê que roubam, que matam, que acumulam dinheiro, que são corruptos, que são corruptores, né? Que gozam a vida, prejudicando as pessoas, pensam que o mundo pertence somente a eles, não têm a mínima noção da vida espiritual, da espiritualidade, da imortalidade da alma, não é? São hoje assim, mas vão colher, por sua vez. Mas aí o Emmanuel fala assim, ó, pensa que no pretérito a gente também foi assim. Ah, será, Luciano? Não tenha a menor dúvida. Graças a Deus, nós, quando reencarnamos, passamos pelo esquecimento do passado. Significa dizer o seguinte, que quando o espermatozoide adentra no óvulo, depois que o corpo vai constituindo nesses 9 meses, esse espírito vai passando por um momento de esquecimento. Nós vamos esquecendo as nossas
vidas anteriores, não é? Até que, quando reencarna, quando a criança nasce, a gente vai crescendo e não se lembra das vidas anteriores. Graças a Deus, porque se eu me lembrasse das minhas vidas anteriores, dos meus atos ignorantes, os meus erros cometidos no passado, a minha falta de conhecimento da lei de Deus, a minha falta de fraternidade, a minha falta de caridade, tudo que eu fiz de errado, eu não conseguiria conviver comigo mesmo. Eu não conseguiria me olhar para o espelho lembrando de tanta bobagem, de tanta besteira que eu fiz. Então nós passamos por esse esquecimento do passado. Então nós temos a nossa consciência pessoal e nós temos o nosso inconsciente. Então é como se nós olhássemos um iceberg. Para cima da água é a nossa consciência, a consciência pessoal, né? Consciência dessa vida. Mas para baixo da água há todo um inconsciente de reencarnações passadas, que estão no nosso passado. Né? Muito bem. Recorda que também acionaste ouro e autoridade, raciocínio e beleza para flagelar e humilhar, chagar ou denegrir, e aceita no presente o cálice de amargura por remédio feliz capaz de lavar-te o ser, para a alegria da luz. Não roguei justiça nos dias de dor, e sim aumento de compaixão nos tribunais da divina sabedoria, restaurando a ti mesmo para seguir à frente valoroso e sereno na própria redenção ante a bênção da lei. E ele continua, Emmanuel, neste livro Caminho, Verdade e Vida, nós estudamos 82 e 83. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Então, o que nós estamos aqui fazendo hoje, o que tu está aí fazendo hoje na internet, utilizando o seu tempo, cada um de nós estamos o quê? Nos preparando. Estamos nos preparando, estamos fortalecendo a nossa fé, porque quando nós fortalecemos a nossa fé, todos os nossos medos morrem. Nós não podemos alimentar os nossos medos, fortalecer a nossa fé, vamos acumulando fé, vamos aprendendo, vamos estudando, porque as dificuldades virão, os sofrimentos virão. E aí, quanto mais nós estivermos preparados para superarmos essas aflições, melhor para nós. Né? Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas sobre os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, né? Muitas pessoas que estavam ao nosso lado desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, se não surgiu, ou se surgiu, vai surgir. Vamos ter dificuldades, mas estamos aqui para reforçarmos a nossa fé. Reforçarmos a nossa fé, nos solidificarmos no conhecimento espírita, no conhecimento do Evangelho, para enfrentarmos as aflições, as dificuldades e os sofrimentos, seja eles quais forem, com coragem, com paciência, com perseverança. Quando surgir assim um dia em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido de chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Jesus conhece todas as suas ovelhas. Eu, você, cada um de nós, todos que nos escutam aqui pela internet, Jesus conhece a cada um de nós. E nós pensamos assim, Jesus está muito longe. Não, Jesus está perto. Jesus está perto porque quando nós oramos, quando nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus pela oportunidade da vida, por tudo que nós temos recebido, Jesus nos ajudará. Através de uma pessoa reencarnada, através de um espírito amigo, Jesus com certeza estará conosco. E é o que Emmanuel fala. Supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens?
Julgais porventura não receba o Salvador em gratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Então há milhares de criaturas humanas, milhares de nossos irmãos que emitem vibrações negativas contra Jesus e continuam ainda emitindo, né? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Mas, mesmo ele sofrendo pensamentos, recebendo pensamentos negativos, praticamente quase todos os dias, ele continua e está disponível a nos ajudar. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Então, se a gente conseguir, neste período que estamos aqui meditando acerca das aflições, esta informação, este slide, né? Não olvideis, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com sua serenidade e seu bom ânimo. Então, ele estará conosco, certo? Ele estará conosco, ele nos acompanhará. E nós, então, vamos pedir para que ele nos ajude, pedir para que ele nos suporte, e vamos ter o quê? Resignação dinâmica, fazer o melhor possível para superarmos qualquer aflição, qualquer dificuldade, qualquer sofrimento que nós vamos ter. Não é? O sofrimento é do mundo, é o mundo que nós vivemos. Nós temos momentos felizes? Podemos ser felizes nesse mundo? Não absolutamente, ok? Você pode almoçar, ter um almoço de Páscoa com a sua família, você pode dar um ovo de Páscoa para os seus filhos, você pode ter um Natal abençoado, você pode ter um emprego, mas ao sair na rua você vê pessoas que não têm o saneamento básico. Ao sair na rua, você vê pessoas que moram em barracas debaixo de viaduto. Ao passar em bairros, você vê guetos, não é? Como nós vemos os guetos sem saneamento básico, as pessoas pisando pelo esgoto, não tem aonde morar, não tem o que comer. Você tem a sua casa, você tem o seu sapato, há pessoas que não têm sapato. Não é? Você tem o seu marido, há pessoas que sofrem porque estão na solidão. Se você tem os seus filhos, há aquelas que sofrem porque não conseguem engravidar. Enfim, são os paradoxos da vida. Dá para ser feliz neste mundo? Dá para ser feliz, relativamente. Então, como é que nós vamos conseguir ser felizes nesse mundo? Quando nós ajudamos, quando nós estamos dispostos a trabalhar no bem. Este trabalho, esta disposição nos causa alegria, nos dá felicidade. Então, nós nos sentimos satisfeitos. Então, a meta da vida é o progresso intelectual e o progresso intelectual e espiritual. A meta da vida é servir. E quando nós servimos, nós nos sentimos alegres. Mas a alegria, as festas que nós temos, os momentos alegres, nós vivemos um momento alegre, por exemplo, com a nossa família, saímos na rua, vemos o sofrimento. Então, como é que nós podemos ser felizes absolutamente neste mundo? Não dá, não é? Dá o quê? Para nós sermos felizes relativos e ajudarmos na medida das nossas possibilidades. Eu, você, cada um de nós, não vamos transformar o mundo, mas nós podemos dar um pedaço de pão para quem está passando fome, nós podemos dar um agasalho, nós podemos dar uma palavra amiga, nós podemos, enfim, ajudar na medida das nossas possibilidades e praticarmos a caridade, não só para aqueles que estão definitivamente necessitados e estão nas ruas, mas dentro do nosso próprio lar. Como devemos entender a caridade segundo Jesus a compreendia? E os espíritos superiores responderam: BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos, dentro de casa e fora de casa. Indulgência para com as imperfeições alheias. Eu devo ser indulgente porque não sou perfeito. A minha esposa não é perfeita, ninguém é perfeito. Então, ela eu erro, se eu não perdoar, o casamento não sobrevive. Se ela não me perdoar, o casamento não sobrevive. Então, assim, tem dias que você está melhor, tem dias que você está pior. Então, o BIP, a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas, obviamente que precisa ser praticado e exemplificado dentro de casa, e depois a gente passa a usar o BIP para fora de casa também, certo? Então, o importante é nós sabermos em que em todos os momentos em que tivermos aflições, podemos confiar em Jesus. Mas eu trouxe aqui na noite de hoje um exemplo que nós podemos encontrar, já que nós estamos falando de madeiro seco, o Max, o mendigo.
O Max, o mendigo, nós podemos encontrar neste livro O Céu e o Inferno. Em uma cidade da Baviera, por volta de 1850, morreu um velho quase centenário, conhecido pelo nome de Pai Max. Ninguém sabia ao certo a sua origem, pois ele não tinha família. Há quase meio século, cheio de enfermidades que o deixavam sem condições de ganhar sua vida pelo trabalho, não tinha outros recursos além da caridade pública, que ele disfarçava indo vender nas fazendas e castelos almanaques e pequenos objetos. Deram-lhe o apelido de Conde Max, e as crianças só o chamavam de Senhor Conde, do que ele sorria sem se mostrar ofendido. Tornara-se um hábito. Por que esse título? Ninguém poderia responder. Talvez fosse devido à sua fisionomia, ao seu modo cuja distinção contrastava com seus farrapos. Muitos anos após a sua morte, ele apareceu em sonho à filha do proprietário de um dos castelos, de onde o deixava hospedar-se na estrebaria. Porquanto ele não possuía uma casa, nesse sonho ele disse. Então veja, é um mendigo, a história de um mendigo que vendia almanaques, sobreviveu durante muito tempo vendendo almanaques nos castelos, isso na década do século XIX, não era no século XX, né? Porque nós estamos aqui no ano de 1850. E aí ele sobreviveu, e ele apareceu em um sonho para a dona do castelo. Ele apareceu em um sonho para a dona do castelo. E ele fala assim, eu vou contar aqui para encurtar um pouco, porque tem vários slides aqui. Obrigado por ter se lembrado de mim. Então ele contou, né? Porque a dona do castelo orou pelo Conde Max. Orou por ele. E aí ele falou, eu vou contar a minha história, né? Vou contar uma história para você. Ele fez a seguinte narrativa, ó. Há um século e meio atrás, há 150 anos atrás, eu era um rico senhor desta região. Eu fui fútil, eu fui orgulhoso, eu fui vaidoso, tinha muito dinheiro, eu gastava muito dinheiro nas baladas, nas noitadas, com as mulheres, e etc e tal. Minha imensa fortuna sempre serviu somente aos meus prazeres. A gente vê isso atualmente, não? Sim ou não? Cara, aqui tem muito dinheiro, tem muito poder, é que o Emmanuel estava falando, né? Nas noitadas, nas baladas, né? Então, e ele apenas satisfazia o prazer dele, né? Meus vassalos eram aquelas pessoas que ele tinha ao redor do castelo que produziam alimentação, eram praticamente os escravos, né? Mas eram vassalos. Eu acreditava criados para meu uso como animais da fazenda. Então tratava os vassalos como animais da fazenda, né? Eram extorquidos, maltratados, ele ficava surdo às suas lamentações, não é? E de acordo com o meu pensamento, eles deviam se sentir muito honrados por servirem aos meus caprichos. Morri em uma idade pouco avançada. Então, ou seja, eu iniciei a palestra aqui parabenizando a cada um de vocês. Sim ou não? Porque cada um de vocês que está aqui presencialmente ou que me acompanha hoje pela internet, está utilizando o quê? Um tempo precioso para robustecer a fé em Jesus, para robustecer a fé espírita, para termos força, coragem, e ferramentas para superarmos as dificuldades. Então estamos utilizando o nosso tempo adequadamente. O nosso amigo aqui utilizava o tempo dele e o dinheiro só para as suas satisfações pessoais, não é? Então ele morreu em tenridade, como nós vemos jovens morrerem em tenridade, jovens que usam drogas, que usam bebidas e etc, misturam bebida com droga, acabam o quê? Se suicidando. O suicídio pode ser direto ou pode ser indireto. O suicídio direto é aquele que o camarada se enforca, que ele se mata das várias maneiras possíveis, é um suicídio direto. Mas há também o suicídio indireto, das várias formas, né? Que a pessoa vai se matando aos poucos. Então foi o caso desse irmão aqui, que ele morreu devido aos seus excessos, né? Então ele não passou por nenhum sofrimento verdadeiro, mas como ele se excedeu, ele morreu. O nosso organismo, nós temos um fluido vital. O que é o fluido vital? Quando
o espermatozoide entrou no óvulo, 9 meses vai nascer o neném, certo ou não? Então, o que nos mantém vivos? É o fluido vital. O fluido vital é uma espécie de bateria. A bateria tem duração, sim ou não? Não é? O celular está usando, acabou, tem que carregar. Qualquer bateria, qualquer pilha. Então nós temos uma espécie de bateria. E cada uns tem mais fluido vital, outros menos, né? De acordo com a programação reencarnatória de cada um. Mas o camarada que usa, não é, desregradamente a sua vida, vai gastar a bateria mais rapidamente, vai gastar o fluido vital mais rapidamente. Tá fácil de entender isso ou não? Então o que nos mantém vivo é esse fluido vital. Foi o que aconteceu com esse nosso irmão. Gastou, né? Minha posição me valeu funerais suntuosos, né? Então ele teve um funeral suntuoso, etc. Mas ele não conseguiu ouvir nenhuma prece. Porque todo mundo estava com ele porque ele tinha dinheiro. E queria o quê? Se aproveitar do dinheiro que ele tinha, né? Ah, como é terrível a maldição dos que fizemos infelizes. Ela nos deixou de repercutir em meus ouvidos. Não deixou de repercutir em meus ouvidos longos anos que me pareceram uma eternidade. Então, camarada foi lá para o mundo espiritual, mas ele fez tanto mal, prejudicou tanta gente, que um monte de espírito, né? Emitindo uma vibração negativa, um pensamento negativo. Esse pensamento negativo, obviamente, chega. Quando nós estamos vibrando aqui, nós estamos o quê? Criando ondas, criando uma frequência de ondas positivas. E essa frequência de onda positiva, essa vibração, vai chegar no indivíduo, nas pessoas que nós estamos pensando. O mesmo acontece quando alguém nos quer mal. Não é? Se nós não estamos blindados, se nós estamos naquele dia que estamos, ó hard, ó Deus, ó vida, ó mundo cruel, e estão vibrando negativamente contra nós, essa energia vai se acercar de nós e pode nos prejudicar. Por isso que Jesus disse, orai e vigiai 24 horas por dia. Orai e vigiai, mas 24 horas por dia, ou seja, nas 18 horas que você fica acordado e nas 6 horas que você está dormindo. Porque enquanto o seu corpo está acordando, você está vigiando, você está orando, e quando o corpo está descansando, o seu espírito ligado ao corpo pode ir para o mundo espiritual e pode trabalhar no mundo espiritual. Então, da mesma forma que o espírito, quando o corpo está descansando, pode ir trabalhar e produzir no bem, o espírito, se não tiver o conhecimento que nós estamos aqui divulgando, falando, pode também produzir no mal. Por isso é que precisamos orar 24 horas por dia. E aí, obviamente que no mundo espiritual, e ao morrer, cada um de minhas vítimas era um rosto ameaçador, irônico. Uns davam risada. Esse aqui era o conde, era o dono das terras. Nossa, olha que situação que ele está, situação vexatória, né? Os outros davam risada, uns eram irônicos, outros xingavam, enfim. Meus antigos companheiros de libertinagem, infelizes como eu, fugiam de mim e pareciam dizer-me com desdém: tu não podes mais pagar nossos prazeres. Espera só um pouquinho. Qual parábola do Evangelho de Jesus semelhante à história? Bom, é a parábola do filho pródigo, né, que se arrependeu. Numa outra oportunidade a gente estuda um pouco essa parábola. Naquele tempo, como eu pagaria regiamente por momento, né, por um momento de paz? Bom, enfim, ele se arrependeu no mundo espiritual, ele lembrou-se de orar, ele foi conversar, né, com os seus amigos espirituais e pediu piedade, né? O que é preciso fazer? É preciso que você se arrependa, é preciso que você programe uma nova reencarnação, né? Então, ele pediu para que Jesus pudesse perdoar. 100 anos depois, ele reencarnou naquela mesma região, né? Ele ficou órfão, logo quando criança, trabalhou como pedreiro, ele trabalhou como ajudante de fazenda, e aos 40 anos ele teve uma doença que fez com que ele não pudesse mais trabalhar. E aí ele mendicou mais 50 anos, então viveu 90 anos mendicando. E ele declarou aqui no sonho, né? E viveu 90 anos. E como é que eu posso falar? É até uma situação interessante, porque eles o apelidaram de Conde Max, porque ele era o dono das fazendas e apelidaram ele de Conde Max.
E ele, a dona do castelo, porque o que nós temos hoje aqui, os nossos bens, mudarão de mãos. Né? Mudarão de mãos. Tudo que nós temos aqui, os nossos bens, mudarão de mãos. Foi o que aconteceu. E a dona do castelo permitia que ele dormisse algumas vezes na estrebaria, lá junto com os animais, né? E no sono ele fala que agradava, né? Quando ele estava dormindo no castelo, agradava. Ele tinha momentos que ele se agradava porque ele percorria o castelo que tinha sido dele mesmo, né? Então, essas visões deixavam-me quando eu despertava um indefinível sentimento de amargura e de pesar, mas nunca uma queixa escapou de minha boca. Então, é um exemplo especificamente do madeiro seco, quando nós começamos a estudar. Era um madeiro seco, reencarnou, sofreu, passou por essas aflições e, obviamente, continua como Espírito Filho de Deus, reencarnando e progredindo, né? Então a gente consegue ver alguma semelhança dessas histórias de Marx e do filho pródigo com os nossos políticos, sim ou não? Não só no Brasil, mas em todas as situações, né? Então, no céu e inferno, no Código Penal da vida futura, a justiça de Deus, sendo infinita, o bem e o mal são rigorosamente levados em conta. Não há uma só má ação, só ação má, um só mau pensamento que não tenha as suas consequências fatais. Um bom impulso da alma e uma palavra. O mais pequenino mérito que seja perdido, mesmo entre os mais perversos, porque é um indício de progresso. Então, todas as nossas ações vão ser levadas em conta, tanto bem como mal. O que Deus exige para colocar um fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em uma palavra, uma melhora séria e efetiva, um retorno sincero ao bem. Bom, finalizando em aflição, o Espírito Eros, neste livro, Em Algum Lugar do Futuro, ele conta a história, que nós estamos aqui finalizando os últimos 5 minutos, né? Muito bem. Ele conta uma história de que há uma pessoa que estava passando por uma aflição muito suprema, tá? Muito difícil. E ele se acercou desta árvore tentando eliminar a sua própria vida. Então jogou a corda na árvore, né? Estava quase colocando a corda no pescoço, quando ele, por uns segundos, falou, vou esperar um pouco mais. Sentou, encostou na árvore, e parece que a árvore começou a ficar falando com ele. Começou a falar com ele, olha, quando eu era muito pequenininha, uma sementinha, eu também tinha medo, né? Mas a minha semente foi crescendo, né? Foi constituindo a árvore, e eu era muito frágil, e tinha medo que eu pudesse morrer, né? Vinham as tempestades, e eu me dobrava, mas passava a tempestade, eu voltava para o lugar, e fui crescendo cada vez mais. Fui me alimentando da água, fui me alimentando da terra. Mas vinham também, em outras situações, raios. Os raios chegavam próximos à minha raiz, próximo de mim. Alguns galhos caíam, mas mesmo assim eu continuei firme e continuei crescendo. Passado algum tempo, eu comecei a produzir alguns frutos. E os frutos bons. E vinham algumas crianças e atacavam pedras nos galhos, porque às vezes os frutos ficavam altos, então atacavam pedras nos galhos, aí os frutos caíam, e obviamente ia machucando a árvore. E eu tive medo de morrer, mas mesmo assim eu não desisti, continuei produzindo os frutos. De outras vezes, vinham lenhadores e retiravam pedaços bons de mim, para transformá-los em móveis, em cadeiras, etc. Mas mesmo assim eu continuei e não desisti. E por outras vezes, jovens apaixonados vinham com seus canivetes e dilaceravam meu tronco escrevendo seus nomes no tronco. Já viram isso? Porta de banheiro de rodoviária tem um monte. E é a mesma coisa na árvore. Então escrevia lá o nome do fulano e do ciclano, fulano ama Beltrano, etc. Mas mesmo assim não desisti. Então ele, ouvindo isso da árvore, essas várias dificuldades que a árvore passou, tormentas, tempestades,
foi apedrejada, foi dilacerada, tiraram pedaços dela, mas ela continuava o quê? Firme, forte e robusta, tendo a certeza que um dia ela feneceria, ela morreria, mas que as sementes, os frutos que ela estava produziriam, dariam outras sementes, e dessas sementes nasceriam outras árvores. Então ele, ouvindo, dialogando com a árvore, ouvindo a mensagem da árvore, ele desistiu de se matar. Então, meus irmãos, meus amigos, vocês que estão nos acompanhando aqui pela internet, pelo Instagram, pelas redes sociais, nós vivemos em um momento difícil. Nós vivemos em um momento que nunca foi tão necessária a presença de Jesus em nossas vidas. Vivemos momentos de guerras, vivemos momentos de paradoxos, vivemos momentos em que pessoas estão felizes, ainda que temporariamente, e outros estão sofrendo. O sofrimento do saneamento básico, o sofrimento de não terem água, o sofrimento de não terem aonde morar. Uns estão felizes porque têm a oportunidade de estudar, e outros estão sofrendo porque não conseguem vender uma bala no pedágio, não conseguem vender uma mercadoria em um semáforo. Vivemos momentos felizes e vivemos outros momentos tristes, momentos de paradoxo. Mas nós sabemos que Tu, Mestre, não nos abandona. Nós sabemos que estamos sendo sempre amparados pelo nosso guia espiritual. Nós sabemos que a mensagem da árvore será esculpida em nossos espíritos. Nós sabemos que hoje sairemos daqui melhores para enfrentarmos as dificuldades, para enfrentarmos as aflições e para, com coragem sempre e com esperança de dias melhores, termos a esperança e aplicarmos o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa boa vontade em procurarmos ajudar as forças do bem a transformar o mundo, sabendo que é necessário vivermos em sociedade, sabendo que é necessário nós ajudarmos na medida das nossas possibilidades, que sozinho nós não podemos muito, mas que em conjunto com todos aqueles que têm boa vontade, em conjunto com os trabalhadores da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, em conjunto com todos os voluntários, em conjunto com todos aqueles que estão dispostos a ajudar e a trabalhar pelo mundo melhor, e com Ti, Jesus, nós manteremos a esperança de dias melhores, com confiança em Deus e confiança nos bons amigos espirituais que estarão sempre conosco. Muito obrigado, fiquem em paz, que Deus nos abençoe. Neste momento, nós vamos unir o pensamento, pedindo a Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, que envolva, Senhor, a todas as mãezinhas, aos paizinhos, aos irmãos, aos parentes e amigos que estão passando por esta provação de separação de um ente querido. A separação daquele que foi luz em suas vidas. Há pessoas que convivemos, que nos agregam, que tentam nos perturbar, e aqueles que são luz. E para estes irmãos que ficaram aqui, reencarnados como nós estamos neste momento, pedimos a Maria e aos seus irmãos que auxiliem a todos que passam por este momento difícil. E aqueles que partiram,
que possam ser auxiliados e envolvidos em vibrações de paz e de amor. Mas a Maria te pedimos novamente, auxilia, irmã maior, estas mães, estes pais que sofrem por verem seus filhos afogados, dilacerados, roubados pelas drogas lícitas e ilícitas que nós temos na sociedade. Dê forças a estes nossos irmãos e a estes que estão completamente perturbados, envolvidos por essa psicosfera densa de outros espíritos que também se locupletam do seu vício, possam ter um momento de paz, um momento em que possam abrir uma brecha, se assim podemos dizer, nessa couraça que estão envolvidos para receberem a luz e esta vibração. Senhor Jesus, nós te pedimos por todos os nossos irmãos que fomentam as guerras. Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não compreendem a espiritualidade. Perdoa-lhes, Pai, porque ainda são galhos ressequidos na árvore da vida. Mas abençoa todos os nossos irmãos que passam por essa prova difícil de serem expulsos de seus lares, de suas casas, de perderem, de se separarem de seus familiares. E finalmente, pedimos a todos aqueles que aqui não puderam estar, não puderam nos acompanhar nesta noite, e pelos nossos irmãos que estão em nossa casa, pelos nossos parentes, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros de trabalho. Envolva-os em vibrações de paz e de refazimento. Muito obrigado, Mestre, pela oportunidade do estudo neste dia. Que assim seja. E assim, ainda em oração, nós vamos agradecendo a Mãe Maria de Nazaré por todo o amparo oferecido a nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, de agradecer a presença de vocês que estão em casa nos assistindo, e agradecer principalmente ao Luciano por tantos ensinamentos esta noite. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Muita paz. Vão com Deus.